quem nos faz companhia hoje é o professor Omar Floss, diretor do INSEA, para nos trazer mais informações sobre as condições da safra de soja, em especial no sul do Brasil. Professor, é sempre um prazer estar com o senhor, recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agro. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. O prazer é todo meu e quero saudar de maneira toda especial os produtores aí que estão aí com toda essa preocupação de clima, de queda de preço, das condições sanitárias das lavouras. Então, o meu carinho é todo especial a eles que fazem acontecer o agronegócio. É verdade, professor, o senhor tem razão. É um momento de angústia, né? Eu estava aqui relatando agora os menores patamares em 3 anos para os preços da soja. Isso num ano de quebra de produção. Há um tempo nós não víamos uma relação como essa, né, professor? De quebra para o produtor, mas também de falta de preço para ele, né? Como é que o senhor está avaliando esse momento para o sojicultor brasileiro? Não, de fato, há uma reversão total da expectativa, né? Que evidentemente que a soja não ia ficar num patamar como ano passado das regiões 170, 175 reais a saca. Isso estava fora da curva, né? Mas a queda tão vertiginosa num ano em que nós temos perdas muito significativas no maior estado produtor de soja, que é Mato Grosso, mas também dos outros estados do norte e nordeste, em função do El Niño, né, que é sempre que temos um El Niño forte, como nós estamos tendo agora, evidentemente que essa região tem. Mas cair esses preços, né, aqui está R$121 por aí, está sendo comercializado, mas eu tive no Mato Grosso do Sul toda semana passada, e a soja lá em torno de R$96, R$97. Então, realmente é uma queda muito grande, e você tem razão, é muito difícil a gente ter um ano. Eu já vi isso, sim. Já tivemos ano que tivemos queda de produção e tivemos preços baixos. Mas o normal quando há queda de produção, preço mais alto, quando há uma super safra, preços mais baixos. Mas também tivemos há 2, 3 anos atrás, principalmente a safra 2020 e 2021, que foi uma safra excepcional, e tivemos preços bons também. Agora, professor, a safra gaúcha, em especial, ela começou bem, com uma perspectiva também positiva, mas depois nós começamos a sentir alguns sinais de alerta ali para o Rio Grande do Sul. O Paraná também está sofrendo, né? O DERAL já estimou uma perda de 5 bilhões de reais com a quebra na safra de soja. Como é que o senhor está avaliando, o senhor que rodou algumas lavouras, inclusive nas últimas semanas, esses sinais de alerta, professor, eles são preocupantes nesse momento? A safra gaúcha pode vir a registrar perdas, pode sofrer um pouco mais por conta dessas adversidades climáticas? Bom, a lavoura hoje, Carla, está muito melhor do que na última vez que eu dei uma entrevista. Porque ali nós estávamos passando ali já, naquele período aí, começando um pouquinho antes do Natal, até aproximadamente metade de janeiro, que tivemos muita pouca chuva. Tá? Então, e temperaturas muito altas, excepcionalmente altas. Então, ali, o quadro que eu descrevi era preocupante, porque nós tínhamos muitas lavouras que a soja entrou em floração muito cedo, porque sempre que nós temos um estresse hídrico e acompanhado por 3 dias seguidos uma temperatura acima de 30 graus, se a planta tiver em V3, que é o terceiro trifólio, ela praticamente é induzida à floração. Isso não é bom, porque a gente diz aqui que ela não tem caixa ainda. O que é a caixa? Aumentar o número de nós, porque em cada nós eu posso ter de 2 a 3 vagens, um ano bom, e isso é o que mais influi no rendimento. Agora, aí, a partir de 12, 13 aí de janeiro, nós tivemos, na maioria das regiões, chuva boa. Ela começou mal distribuída, a gente andava assim 10 quilômetros com chuva muito boa, até alta. Por exemplo, aqui em Passo Fundo, Carla, você pegar o mês de janeiro, que termina hoje, nós tivemos chuvas do mês bem acima da média. Porque a média é em torno de 140 milímetros, e aqui na região de Passo Fundo nós tivemos mais de 200 milímetros. Mas tivemos em outras regiões, essa precipitação não foi boa também. Mas a lavoura melhorou muito, Carla. Melhorou muito de lá para cá.
Semana passada, as cooperativas, através da CCGL, da RTC, que é aquele grupo técnico, baseado no levantamento das cooperativas, colocaram, inclusive, que o Rio Grande do Sul poderia ter uma safra recorde de soja, de mais de 23 milhões de toneladas. A maior safra que o Rio Grande do Sul já fez, que é a maior histórica até hoje, e também a produtividade é histórica, a maior de todas, foi na safra 2020 e 2021, que deu aproximadamente 21 milhões de toneladas. Agora, eu, sinceramente, não poderia até duvidar das cooperativas, porque afinal do levantamento, mas não vejo isso. Inclusive, ontem, como está marcada essa entrevista, eu fiz algumas ligações para algumas regiões, e em todas as regiões que eu liguei, disse, não, a safra melhorou muito, vai ser, evidentemente, uma safra muito maior do que as duas últimas, tivemos essa estiagem, mas não há essa perspectiva que o Rio Grande do Sul faça uma safra recorde de produção e também de produtividade. E tem uma outra coisa preocupante agora. Na próxima semana, nos próximos dias, e já estamos indo há vários dias sem chuva, basta dizer que tem agricultores aqui que estão ligando o pivô. Quer dizer, a precipitação foi abaixo da necessidade. E nós temos uma semana aqui que não tem previsão de chuva. E esse momento agora, quando a soja entra nessa fase mais importante, que é a formação de vagens ou legumes, que é quando a flor se converte no legume, e a formação de grão dentro do legume, a lavoura de soja precisa, em média, 7 milímetros de água por dia. Certo. Quer dizer, 49 milímetros por semana. Então, uma semana nessa fase sem chuva, e tivemos aqui, felizmente, nos últimos dias, pouca chuva, mas temperaturas amenas, que então diminui a evapotranspiração, mas agora os próximos dias, temperaturas altas. Então, essa associação de temperaturas altas com falta de chuva, numa fase tão crítica da soja, isso é preocupante. Professor, esse cenário climático e essa certa fragilidade que se instala por conta dessas preocupações que o senhor descreveu, ela acaba sendo também, deixando a lavoura ali mais vulnerável, o quadro acaba se tornando mais propício para o aparecimento de pragas e doenças. A gente está com um registro de mosca branca, por exemplo, no estado de Mato Grosso, que é uma loucura, né? E a mosca branca que é uma praga dificílima de controlar, né? Em relação a isso e a esse cenário que o senhor está nos descrevendo, a gente tem a possibilidade de ver uma maior incidência de pragas e doenças também nas lavouras gaúchas? Sim, quando a planta está fragilizada, ela sofre muito mais com os estresses, seja o estresse biótico, pragas e patógenos, como também com os estresses abióticos, quer dizer, a falta de água, temperatura muito alta e assim por diante. Então, é preocupante. O que a gente tem? Esse ano, aqui em todo o sul do Brasil, isso vale também para o Paraná, nós temos uma grande pressão da ferrugem, a ferrugem da soja. Sim. Ela é uma doença realmente muito impactante, né? Porque ela evolui muito rapidamente e causa um dano muito severo. Mas não é só isso, nós temos vários patógenos que estão aparecendo. Na região mais fria, o mofo branco, nós temos problema de macrofomina, o cancro da haste em algumas regiões voltando. Então, é preciso que o agricultor esteja muito atento. Alguns produtores que nos últimos anos quase não usaram fungicida, porque eles tinham, inclusive, fungicida guardada, não precisavam usar naquele clima seco e que praticamente não houve patógenos. Então, alguns se descuidaram e a ferrugem já entrou. Depois que ela entrou, os fungicidas curativos, eles têm baixa eficiência. A ferrugem, a gente ganha o jogo preventivamente. Então, fazer um calendário e com mais curto. Então, quem está fazendo isso está com a boa sanidade. A cigarrinha deu um estrago muito grande no milho. Sim. Nós temos uma safra muito ruim de milho no Rio Grande do Sul, primeiro pelas condições climáticas, porque mesmo quem fez irrigação, que esperava colher 200, até 250 sacas, está colhendo aí de 130 a 155. Porque, poxa, mas aquele período ali seco, o que aconteceu? Ele poderia irrigar. É que na fase, principalmente de floração, que é o L1, quando emite a espiga, quando tem
que ele faz de embonecamento, que é estigma pseudatúrgido, ali choveu demais. Então, o grão de pólen, quando chove demais, ele é lavado. Então, ele não chega até o estigma. Então, espigas grandes, mas com pouco grão. E a outra foi os dias nublados, muitos dias nublados. O milho é a cultura que mais responde à luz, à energia solar. Trabalhos feitos alguns anos atrás nos Estados Unidos, 347 experimentos, para determinar qual é o fator climático que mais influi na cultura do milho. E foi visto que era a luz solar, a radiação solar no período reprodutivo. E aí tivemos o problema de mosca e tivemos o problema de bacteriose, como há muito tempo não se via aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa mosca branca está aí. Eu vi no Mato Grosso do Sul, semana passada, eu via regiões onde tem mosca branca já. E aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente, daqui a um pouco nós vamos ter problema. Eu não tenho, sinceramente, não tenho ainda, não recebi de nenhum produtor aqui essa preocupação. Nossa preocupação maior é cuidar com os patógenos e cuidar principalmente com a lagarta, porque é um ano de frequência alta, de incidência alta de lagarta. Ou seja, professor, se essas chuvas começarem a voltar ou as coisas começarem a se regularizar, precisa haver uma frequência considerável dessas chuvas ou pelo menos uma regularidade do clima para que essa safra ao menos conclua o seu ciclo adequadamente, porque é difícil a gente dizer fechar bem o ciclo porque há problemas ainda que já estão sendo vividos pelas plantas, né? Principalmente pelo milho, pelo que eu posso entender. Exatamente. E depois nós temos o que aqui no Rio Grande do Sul? Todos sabem, tivemos chuvas muito intensas até meados de dezembro e uma área muito grande de soja foi plantada já fora de época, foi plantada mais tarde. Portanto, o ciclo da soja no Rio Grande do Sul ele vai se prolongar, porque aquela soja que conseguiu ser implantada na época certa, que é a partir do segundo semestre de outubro e novembro, ela está agora nessa fase de formação de grão. Mas a soja que foi plantada depois de 15 de novembro, dezembro, inclusive em janeiro, em áreas onde tinha trigo, essa lavoura vai entrar no período de enchimento de grão aí já final de fevereiro e março. Então, nós precisamos, esse ano, condições climáticas adequadas até final de março, para nós termos realmente uma safra boa em função desse atraso de implantação e o atraso no desenvolvimento. E, infelizmente, os prognósticos climáticos nesse momento, inclusive baseado no IMET, nós vamos ter chuvas abaixo da média aqui no sul, nos meses de fevereiro e março. Não é uma estiagem, mas é uma chuva abaixo da média. E aí, sempre lembrando, o agricultor é preciso ficar de olho no estádio de desenvolvimento. E assim, a soja entrou na fase que inicia a formação de vagem, depois de grão, que é a formação do produto econômico, ela precisa 7 milímetros de água, em média, por dia. Professor, a gente consegue trazer, diante desse prognóstico climático, a gente consegue trazer alguma orientação de manejo para o produtor gaúcho que está nos acompanhando, que está ali tomando as suas decisões finais ali para concluir essa safra? Ou o desenvolvimento dessa safra, né? Porque a safra ainda vai longe para ele pensar como que ele vai vender essa soja e esse milho, né, professor? É verdade. Bom, aqueles agricultores que conseguiram, que é uma coisa que a gente fala sempre, que é importante, fazer uma estrutura de solo melhor, melhorar ele fisicamente, não ter compactação, melhorar quimicamente a uma profundidade maior, não apenas na camada de 0 a 10, 0 a 15, mas avançar a 0,20 metros ou 30 centímetros, assim por dentro, o armazenamento de água é maior. E essa condição permite que as raízes se aprofundem mais. Então, nessas lavouras, o efeito desse estresse hídrico é muito menor do que nessas áreas onde ainda tem solo compactado, onde ainda tem alumínio tóxico, onde tem um pH ainda abaixo de 6, e aí o enraizamento da planta é menor. Agora a planta está na lavoura. O que nós temos que cuidar? Hoje, o agricultor precisa fazer um coquetel de aplicações, porque hoje não tem como aplicar apenas um fungicida
diante dos vários patógenos, porque um é mais eficiente para uns patógenos, o outro precisa para outros. Nós temos que misturar aí obrigatoriamente multissítio, que isso é uma garantia, que isso é uma proteção, isso é fundamental em cada aplicação. Nós temos que colocar inseticida para lagarta, em outras regiões aqui mais secas, quando há incidência de ácaro. Nós temos que usar um óleo junto, e esse coquetel de produtos químicos, ele induz a planta a um estresse, ele dá uma fitotoxicidez, muitas vezes visível, principalmente causado pelos triazóis, mas nós temos que minimizar isso aí. E a minimização que a gente recomenda assim, primeiro, cuidado com a tecnologia da aplicação. Não aplique em temperaturas altas. Eu estou vendo nos próximos dias, sim, a temperatura vai subir. Aplique de madrugada ou aplique no final da tarde. Isso reduz enormemente a possibilidade de uma fitotoxicidez. Uma outra possibilidade que nós temos hoje, que é uma tecnologia que no Brasil entrou a partir de 2005, portanto isso é recente no histórico da soja, é você associar um bioestimulante junto. Certo. Seja um bom extrato de alga, um produto hormonal, e aí o que eu estou fazendo? Eu vou minimizar esse estresse. Além de mitigar o efeito do estresse dos produtos aplicados, mas também faz uma espécie, preventivamente, de uma mitigação dos estresses abióticos, temperatura alta ou o estresse hídrico. Isso é muito importante. E não descuidar do calendário. Poxa, agora não chove, eu acho que não vai mais dar doença. Não, a doença está instalada. Enquanto tiver condições de umidade dentro da célula, o fungo vai se desenvolvendo. Ele vai se desenvolvendo. Então, não deixe de cumprir aquele calendário que já tinha e vá fazer as aplicações, principalmente para se começar de novo. Daqui a uma semana chove, isso é bom para a lavoura, mas também vai ser bom para o patógeno, ele está instalado, e aí nós podemos ter mais perda. Então, esses são os cuidados mais importantes nesse momento, nesse nosso final de safra aí, na fase mais decisiva, repito, que quando a planta está formando os produtos econômicos, aquilo que vai me dar dinheiro. É verdade. Que é o grão. Excelente. Professor, acho que dessa forma o senhor responde o João Mateus, que ele te pergunta o seguinte: professor, o calendário de aplicação varia de acordo com o estágio da soja e a precipitação? Sem dúvida, né, professor? É verdade. Então, sempre que há um ano de temperaturas altas e umidade, a pressão de patógeno é maior. Então, nessas condições, nós temos que encurtar esse período. O ano é de chuva mais ou menos normal, as temperaturas não são tão altas, a incidência é menor e a severidade, ou seja, a evolução da doença também é menor. Aí a gente pode, inclusive, prolongar um pouco esse calendário. Então, tem que ficar de olho, né? Tem que ir na lavoura, ver. Por exemplo, aquelas onde está se instalando a ferrugem, tem que olhar no baixeiro. A ferrugem começa sempre no baixeiro. Então, está aquela folha entrando em senescência, amarelinha, está entrando em senescência, mas a gente vê que ela está sadia. Uhum. Não, está tudo bem. Mas onde já está aparecendo aqueles carijozinhos na folha velha, é o sinal evidente de que o fungo da ferrugem está instalado já na sua lavoura. Não deixa ele subir. Deixa de subir. Vamos aplicar aí produtos, né, uma combinação de fungicidas. Nós não temos hoje um fungicida que sozinho controle eficientemente todos esses patógenos. Precisa fazer combinação. E aí, dependendo da região, dependendo das condições, os agrônomos fazem a melhor indicação de produtos, e não importando de qual empresa. E também, outra coisa importante, fazer rotação de moléculas. Quer dizer, aplicar diferentes moléculas, que isso também é mais eficiente do que apenas repetir aplicações com um calendário bom, mas sempre aplicando a mesma molécula, porque isso nós induzimos a resistência do fungo à fungicida de forma muito mais acelerada. Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa terça-feira. É sempre bom ter o senhor. Eu sei que muitas vezes ainda vamos conversar até a conclusão efetiva da nossa safra. Obrigada mais uma vez pelas suas explicações, pelas suas orientações e pelo seu brilhantismo sempre conosco. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Carla. É sempre um prazer participar. Estou à disposição.
Um grande abraço a você, a todos que ele segue nesse programa tão importante para o agronegócio brasileiro. Um Obrigada. abraço. Um abraço, professor. Excelente semana para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, igualmente. Obrigada.